Bom dia. Neste momento, vamos dar início a um estudo sobre bibliologia, estudo sobre a Bíblia Sagrada. Nós começamos pela palavra Bíblia. A palavra Bíblia, ela vem de um termo grego que significa Bible ou biblioteca. Nós sabemos que este nome Bíblia não contém dentro das Escrituras. A Bíblia, ela foi escrita há cerca de 1500 anos por 40 autores variados de vários lugares, de várias profissões, de várias culturas. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela está com 66 livros que contém a Bíblia Sagrada. Ela é dividida em duas etapas, que ela é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela contém 1189 capítulos. Ela contém 31.102 versículos, dependendo da versão que você está utilizando. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem como autor o próprio Deus. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo, o qual inspirou os homens para estar com as suas revelações escrevendo a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela foi escrita de uma forma, originalmente, algumas partes no hebraico, no Antigo Testamento, a maior parte no hebraico, alguns textos no aramaico. O Novo Testamento foi escrito no grego, chamado grego koiné, ou um grego simples. E a palavra Bíblia, você vê ela só na capa, porque dentro das Escrituras tem um nome chamado Escritura Sagrada, ou os livros sagrados, e a palavra, ela vem do verbo. Ali quando João escreveu, no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo é Jesus Cristo, que ele é a palavra. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarão. Então Jesus é a palavra, é a verdade. Ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra Bíblia, ela está relacionada à Escritura. Nós temos os livros, primeiros 5 livros, que é chamado Pentateuco. É os primeiros 5 livros, que é o livro de Gênesis, que significa início, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é os 5 livros chamado Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Nós temos também 12 livros, que é chamado livros históricos do Antigo Testamento, que é dividido entre o livro de Josué ao livro de Esther. São 12 livros históricos, que é Josué, Juiz, começa a ter o livro de Esther. Nós temos do Antigo Testamento 5 livros chamados livros poéticos, que começa no livro de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. A Bíblia também é dividida nos 5 livros profetas maiores, que os profetas maiores começam ali no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel,
E nós vemos Lamentações, que é um livro também conjugado do próprio Jeremias. São 5 livros chamados Profetas Maiores. Temos também 12 livros chamados Profetas Menores, que começa do livro de Oséias até o livro de Malaquias. Então, 12 livros ao todo. E aí está dividido esse Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com 4 livros chamados Evangelho, o dividimento Evangelho, que começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos esses 4 livros que é chamado de Evangelho. 3 desses livros chamados de biográfico. Por quê? Porque este livro é os que têm chamado de sinótico, é que vem trazendo as mesmas narrações, que é o Mateus, Marcos e Lucas. É os 3 livros chamados sinótico. E os 4 livros é chamado de biográfico, ou evangelho. Nós temos também no Novo Testamento um livro chamado de um livro histórico, que é o livro de Atos, escrito pelo Dr. Lucas. É chamado também este livro de A Ação do Espírito Santo, ou Livro do Espírito Santo. Nós temos no Novo Testamento também 13 cartas chamadas Cartas Paulinas, dividida cartas de Paulo, ou carta que ele escreveu para as igrejas, ou escreveu cartas pessoais também. São 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Nós temos 8 cartas chamadas Cartas Gerais. Aquelas cartas gerais começam. As cartas gerais. Nós temos uma carta chamada Carta da Revelação, que é Apocalipse. É o último livro da Bíblia. E assim está aí o dividimento das Escrituras Sagradas, com 66 livros, dividido entre capítulos e versículos, livros históricos, poéticos, Pentateuco, e aí está a Escritura Sagrada, que foi escrita mais ou menos 1500 anos, por 40 autores mais ou menos. Alguns livros, ele não tem o autor é desconhecido, como a carta aos Hebreus, que tem o nome da nação hebreia, que é o povo israelitas. O autor é o autor desconhecido. O livro mais antigo da Bíblia, segundo os comentaristas, é o livro de Jó, que foi escrito, segundo os comentaristas, pelo próprio Moisés, que foi escrito ali quando ele vivia em Ur dos Caldeus. O livro de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, segundo alguns estudiosos da palavra, e algumas epístolas, cartas de Paulo. O livro do Apocalipse é o último livro da revelação, escrito por João quando estava ali na ilha de Patmos, exilado. Mas a Escritura Sagrada, ela teve muito mais livros, só que ela não foi compilada na época, porque no cano sagrado. O que significa cano sagrado? Significa agrupamento de canonização. Significa aqueles que foi escolhido como livros inspirados do próprio Deus para se agrupar e chamar Escritura Sagrada. E assim foi formada a Bíblia Sagrada. Que Deus possa estar dando sabedoria, como está lá escrito no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Que nós possamos estar se aprofundando mais na palavra de Deus para conhecer cada vez mais o nosso Deus. Através da sua palavra, através da Bíblia, que é a bússola,
é o mapa, que é o testamento do Senhor, que nós possamos estar crescendo cada vez mais através da palavra do Senhor. E aí é o pequeno reflexões, estudo para você aprender mais um pouco sobre o dividimento da Bíblia, sobre o que é bibliologia, significa estudo da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz.